De volta aqui pra gente comentar esse episódio aí do Estrela da Casa, aonde, né, Gael foi consagrado, o dono do palco vai se apresentar de novo e vejam só a surpresa, Gael vai ser o hitmaker da semana de novo. A gente já sabe, a gente já calculou isso, a gente já tem esses números aí pra mostrar pra vocês, então a gente já sabe exatamente como é que as coisas vão se encaminhar amanhã. E aí, Evelyn, você é muito falsa, mulher. Porra, olha, tu disse lá pro pessoal do quarto laranja que tu ia votar na Lady. Tu disse, e detalhe, porque a Lady tava vendo lá de longe, que tu tava conversando com eles. E aí depois, lá no quarto azul, tu disse que eles não sabiam que você ia votar na Lady. Só que a Lady viu, ela tava observando tudo. Porra, Evelyn, que falsidade foi essa, hein, mulher? Olha, vou te contar, viu? Que falsidade, mulher. Olha, sério, eu ri quando eu vi essa cena, mas não tem jeito de a gente não rir dessa cena. Não tem jeito da gente não rir dessa situação, porque de fato foi engraçado o que a gente viu. Foi engraçada essa situação da Evelyn, né? Ela quer combinar um bot na Lady. Na prática, poderia acontecer isso mesmo, pode acontecer, mas também pode acontecer um outro bot ali. Aí vai depender, ó, da esperteza do Nick. Porque se o Nick perceber que a única chance que ele tem de voltar da batalha é justamente indo com alguém do quarto laranja, ele vai ter que fazer coro com a maioria. E aí ele vai ter que votar na Mayara. E só assim ele vai ter a chance de escapar. Porque caso contrário, meu filho, olha, você vai embora. E eu acho que o Nick vai perceber isso na hora, né? Porque ele sabe que a Lady já voltou, ele sabe que a Lady voltaria de novo, ele sabe que a Lady tem força. E amanhã eles vão descobrir na prática que o hitmaker não significa nada. Porque afinal, você pode comprar plays, né? O Boninho disse que pode. Boninho já deixou bastante claro desde a semana passada que tá tudo ok comprar plays, então ótimo. A torcida do Gael continua comprando plays. Isso não significa nada na prática. Concordam ou não comigo? Se isso mostrasse a força do Gael, as votações do quarto laranja seriam um pouco melhores, não seriam? O Ramalho, por exemplo, teria tido mais chance de permanecer na casa. Ele não teve chance nenhuma. Então, né, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aí com vocês que estão assistindo aí, me assistindo, me acompanhando a cobertura que a gente está fazendo aqui. Tá na cara, né, que os números do hitmaker, do Gael, não correspondem com a realidade. Tá muito na cara. E o Matheus e a Una, hein? Matheus bebeu tanto ontem que nem ele se lembra do que ele fez ali com a Una, né? Eu assisti parte da festa durante a madrugada. Confesso pra vocês que eu assisti, mas outra parte da festa eu não assisti, gente, que eu tava tão cansado com sono e tal, porque esses últimos dias eu tenho concluído alguns tratamentos de dente e eu tive uma otite no ouvido. Sabe, a otite no ouvido é uma coisa horrível. Primeiro porque a otite, ela meio que tapa o ouvido. E aí você fica com o ouvido tapado, quem tem problema de equilíbrio, como eu tenho, então, você anda, parece que você tem a sensação de que você vai cair. Então, pra mim, foi horrível essas 2 semanas, essas 3 últimas semanas, aliás. E desde então, eu tenho que ir no hospital, fazer lavagens no ouvido, até que o remédio, de fato, comece a eliminar isso sozinho. Eu não imaginava que esse tipo de otite pudesse acontecer comigo a essa altura do campeonato. Então, assim, foi uma semana extremamente cansativa, que ontem, basicamente, eu deixei a TV, essa TV aqui atrás, ligada, passando a festa, assisti uma parte da festa, quando eu me dei conta, dormi, e quando me dei conta, acordei o quê? Já era umas 9, 10 horas da manhã, e, enfim, desliguei a televisão, voltei a dormir. Quando eu acordei, tava passando aí a prova do dono do palco. Enfim, vou te contar aí o que foi que aconteceu. Mas eu vi uma parte, sim, da festa, acompanhei. No geral, gente, essas festas do Estrela da Casa são bem chatas.
bem chatas assim, não tem muita coisa. Vocês veem que a edição, eles tentam fazer render alguma coisa, eles tentam fazer com que o programa renda, mas não rende, porque realmente não tem muito conteúdo ali, realmente o programa não mostra muita coisa interessante pra gente, realmente não tem muito mais o que mostrar, porque o próprio povo ali dentro da casa não tem mesmo o que mostrar. Eles não estão ali querendo se queimar, se comprometer, não estão dispostos a isso. Mas vamos lá, né? Te mostrar o que foi que aconteceu nesse programa, te mostrar aí o que foi que aconteceu nesses últimos momentos aí, né? A festa ali com a Ivete Sangalo foi animada até um certo ponto. Porque vocês sabem que a Ivete Sangalo, quando ela entra, ela é presença garantida em praticamente todos os anos, em todas as festas que acontecem no BBB, né? E basicamente não ia ser diferente no Estrela da Casa. Então ela já teve aí nas festas do BBB, Estrela da Casa, foi lá, ela só não entrou na casa, porque afinal é a mesma casa do BBB, não tem nada de diferente aí do BBB. Entrou ali, falou, cantou. Matheus estava muito feliz, se soltou demais, né, Matheus? Porra, o Matheus bebeu pra caramba. Eu tava vendo aí Matheus bebendo mesmo, bebeu todas. A Ivete se jogou no meio deles ali, cantaram horrores, estavam ali cantando mesmo, enfim. Cantaram muito. A noite foi boa. Aí teve um momento que o Nick, ele não se divertiu em nada nessa festa. Nesse depoimento que ele deu, ele falou que ele estava com energia muito baixa, que ele estava com o astral dele lá embaixo, por causa da situação que tinha acontecido com o Nick. Com o Nick não, com o Luca. Na verdade, Nick, você não estava com energia com seu astral lá embaixo por causa do Luca. Você vive de astral lá embaixo. Você vive nesse momento. Você vive se culpando por isso, inclusive, né? Hoje mesmo, o que foi que aconteceu? Teve uma conversa dele com o pessoal do Quarto Laranja, em que ele deu uma insinuada, e vou ser sincero, né? Eu percebi isso. Ele deu uma insinuada de que o Luca estava sendo transfóbico com ele. Mas não foi, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas ele deu essa insinuada, ele tá tentando colar essas coisas no Luca, ele tá querendo dizer assim, que o Luca é um playboy, que não tá ligando pros outros e tal, e ele é o cara que tá sofrendo, é o cara pobre, que não tem condições na vida, tá sofrendo horrores ali dentro e tal. Só que isso não é o suficiente para fazer o público comprar o teu lado, cara. O público não vai te comprar por causa disso. Você, para que o público compre a sua história, compre o seu lado, você precisaria conquistar o público primeiro. E aí é que mora o perigo. Você não conquistou o público. O público gostou de você nos primeiros momentos. Depois, quando você mesmo jogou o público para as cucuias, quando você teve a oportunidade de conquistar mais o público, você preferiu, jogar ele para as cucuias. Lembra lá daquela semana aonde ele tava com um pezinho ali no azul, outro pezinho ali no laranja e tal, naquela semana lá do Rodrigo, que ele votou no Rodrigo e tal, ele tava com um pezinho nos dois. Pois é, naquela semana ele mandou assim o público para as cucuias, foi lá, ficou do lado do Califa, ficou do lado daquele pessoal, perdeu o público completamente. E aí o cara agora vive no ressentimento puro. Ele realmente não sai desse sentimento do ressentimento. É ressentido com tudo. E aí ele disse que ele estava com um baixo alto astral por causa do que aconteceu antes da festa. Que ele estava ali na frente do Luca e o Luca estava sentado no sofá e o Luca pediu, pô, sai da minha frente, eu quero ver aí a TV, quero ver o que estava aparecendo. E aí o Luca falou, sai da minha frente, por favor. Ele não usou por favor, né? Acho que esse foi o erro do Luca. Ele deveria ter usado a palavra por favor, mas ele não usou. Ainda assim, ele disse, sai da minha frente, cara, eu quero ver a TV, sai da minha frente. E aí o Nick ficou ressentido por causa disso. Depois ele foi sentar ali para conversar com o Luca, disse assim pro Luca que o Luca tinha sido mal educado com ele. O Luca disse que não foi mal educado, apenas pediu para ele sair da frente da televisão, porque ele queria ver a coisa na televisão.
E aí depois ele disse que não, que o Luca tinha sido mal educado. E aí o Luca falou que não, que ele que estava nervoso, que ele estava levando tudo pro coração, que ele realmente tá levando tudo pro coração, Nick. E esse é o grande problema dele também. Pô, o cara tá tendo uma oportunidade de ouro na vida. É uma oportunidade única, que isso não vai se repetir na vida dele. É única. E ele não aproveita isso, ele não aproveita nada. Ele é muito ressentido. Ele poderia, sabe? Se eu tivesse no lugar dele, eu aproveitaria aquilo ao máximo. Eu não ficaria resmungando pela casa, não ficaria ali tentando usar o programa como plataforma para falar de justiça social, essas coisas. Não, eu estaria usando para me promover. Mas, enfim, eu acho que isso falou muito mais alto para ele aí. De qualquer forma, assim, ele relembrou isso e ficou sentado o tempo todo ali no sofá, me lembrando o Rodriguinho nas festas do BBB esse ano. O Rodriguinho ficava sentado o tempo todo ali. Aí a Mayara foi perguntar se estava tudo bem com ele. Ele disse que estava ali, só cansado do que tinha acontecido ali e tal. Insinuou algumas coisas do Luca, insinuou algumas coisas falando ali do Luca. Não disse o nome do Luca, mas falou coisas que ele não gostou do comportamento aí do Luca, enfim. Aí depois corta lá pro momento que o Matheus disse que ele não lembra de nada do que aconteceu na festa. Assim, essa parte eu lembro que eu vi, que foi a parte que o Matheus estava lá, ele bebeu tanto que ele foi abraçar o Luca, disse que admirava o Luca por o Luca ser um artista, que ele viu o Luca se apresentando ali, ele sabe que o Luca é um grande artista, que o Luca vai ter sucesso e tal. Ele tava realmente nessa vibe aí, querendo agradar todo mundo. E às vezes é chato você querer ficar agradando todo mundo, né? Mas ele tava muito assim, o Matheus, desde ontem. E aí depois, quando ele viu que o Nick tava chateado, foi lá, deu um beijo nele, tentou botar ele pra cima. Depois foi lá no quarto, botou um vestido da Una, e depois a Una até falou que era uma brincadeira que eles estavam fazendo, mas que o vestido dela ficou melhor nele do que nela. E aí ela pediu ele em namoro, em noivado, acho que foi uma coisa assim. E aí foi engraçada aquela brincadeira deles e tal. Essa parte aí eu vi. E de fato, vou ser sincero, o vestido da Una ficou melhor nele do que nela. Talvez porque ele é um pouquinho mais alto do que ela, e aí o vestido fica bem mais esticado nele. Mas foi engraçada essa parte. Isso aí eu lembro que eu vi na Globoplay. Porque o resto, depois disso aí, eu juro pra vocês que eu capotei de sono, não vi mesmo. Enfim, foi engraçada essa parte aí da cena. E depois ele mesmo falou que ele não lembrava, que a única coisa que ele lembrava eram os stories que ele tinha visto lá na televisão. Então ele só lembrava disso, só, não tinha mais outras coisas. Aí mostraram o Gael cantando ali, a mesma música que ele cantou com o Mumuzinho, ficou ali relembrando aqueles momentos, todo mundo comendo e tal, foi só isso a festa. Vocês já perceberam que a festa é chata, né? As festas do Estrela da Casa não rendem tanto quanto poderiam render. Acredito eu que seja por causa do elenco com medo mesmo de sair de lá cancelado. Acredito eu que seja por isso, tá? Não posso cravar que é isso. Eu acredito que seja por isso. E aí lá na prova do dono do palco, eu achei assim, uma prova igual aquelas provas do Anjo, tal, aquelas mesmas provas do BBB. Eu acho que esse também é um dos grandes problemas do Estrela da Casa. Eu sei que ele se inspira muito no BBB, eu sei que ele é produzido pela mesma equipe do BBB, então obviamente que ele vai se inspirar nas mesmas fontes, mas não acho que o grande problema é justamente ser muito parecido com o BBB. E aí isso acaba também dando a ideia para eles que eles têm que jogar esse programa, esse jogo, como se fosse um BBB. Então isso acaba também mandando o sinal contrário para eles. Eu acho que se tiver uma segunda temporada, o que eu acho bem difícil agora que o Boninho foi demitido, então, mas vamos supor, caso haja uma segunda temporada, eles precisam rever essa coisa da semelhança com o BBB.
talvez seria melhor se não fosse tão semelhante ao BBB. É interessante, por exemplo, que ao invés deles fazerem provas parecidas com a prova do líder ou prova do anjo, eles fizessem provas que fossem baseadas mesmo na habilidade que eles estão sendo testados ali o tempo todo. Música, provas de canto, provas dessas coisas. Isso realmente deveria ser mais importante do que essas provas de sorte ou habilidades, porque você não está avaliando essas questões. Isso aí é importante no BBB, mas não é importante num jogo como esse. Talvez seria melhor eles darem uma olhadinha nisso, né? Quem sabe, né, se rolar uma segunda temporada, eles veem isso. Mas enfim, a prova ali era uma prova de sorte, basicamente, não tinha nada demais. Eles tinham que pegar os produtos ali e abrir o chuveiro. Quem abrisse o chuveiro certo, passava de fase. Quem abrisse o chuveiro errado e tomasse um banho, estava eliminado da prova. E aí, na primeira fase, a Mayara foi a primeira a jogar, continuou. O Matheus foi o primeiro eliminado. Aí na segunda fase, na primeira fase ainda, a Thalia também foi eliminada, a Evelyn também foi eliminada, e os outros avançaram tudinho. A Nicole, a Lady, o Gael e o Luca. Aí na segunda fase, a Mayara foi eliminada, e a Nicole, a Lady, o Gael e o Luca continuaram nessa fase. Na terceira fase, a Nicole continuou, o Gael também continuou, o Luca foi eliminado. E aí fomos para a penúltima fase, que ficou a Lady, Nicole e Gael. Nessa fase, a Nicole foi a primeira a passar para a última, e o Gael foi lá junto... Aliás, a Nicole foi a primeira a passar e o Gael disputou com a Lady. A Lady foi eliminada nessa fase, ficando apenas a Nicole e o Gael. E aí, na última fase, só restavam 2 produtos, Nicole e Gael. E aqui que mora uma coisa que o Gael falou hoje à tarde, que as torcidas ali pegaram o trecho do vídeo onde ele teria confessado. Eu vi o vídeo, tá? Vou ser sincero pra vocês. Mas enfim, vocês já viram que não teria como ele saber qual era o chuveiro certo. Primeiro porque era uma prova de sorte. Não tinha como ele ver ali. Eles não escolhiam aleatoriamente. Vocês percebem que eles precisavam tirar o produto e embaixo do produto tinha o número do chuveiro que eles iam. Então era uma prova de sorte. Não tinha mesmo como o Gael saber qual era o chuveiro certo. Não tinha como ele saber de antemão isso. Era impossível ele saber. Ele pode ter dito isso aí para causar uma certa intriga, para causar um certo problema, mas não tinha como ele saber. De qualquer forma, ele tirou o chuveiro 21 e a Nicole tirou o chuveiro número 22. E no final, ele venceu a prova. E a Nicole até falou no depoimento, agora é a minha vez, agora eu vou ganhar. Não deu, né, Nicole? Você chegou perto, você chegou na última fase do jogo. Eu sei que é legal ganhar uma prova num jogo como esse, né? Mas não foi dessa vez, né, Nicole? Não foi dessa vez. O Gael dessa vez foi bem melhor do que você. Teve muito mais sorte. Aí o Gael venceu, Nicole foi eliminada do jogo. E aí o Gael falou, fui estrela da semana, hitmaker, dono do palco, já fez tudo o que ele tinha que fazer no programa. De fato, já viveu a experiência quase completa. Só não foi pra batalha, né, cara? Você até agora, né, faltando aí 2 semanas, não dá pra negar que você sabe jogar bem. Porque afinal, você passou aí 1 mês e meio fugindo da batalha. Mas agora não dá mais pra fugir, não. Agora tá na hora de você ir pra batalha, né? Tá chegando a hora, faltam 2 semanas pro programa acabar, né? 6ª semana agora, quarta-feira, 6ª semana. Não tem mais como você escapar. E aí, no final, tá aí Gael, dono do palco. Depois dessa prova aí, tava lá o Matheus e a Una lavando roupa e tal, mostrando aí os produtos. E a Evelyn foi se sentar ali com a Mayara, o Gael e a Thalia. Eles estavam decidindo qual era a estratégia que eles iam usar. Enfim, por que é interessante essa cena?
Percebam que ali no fundo, olha lá no fundo, vocês estão vendo ali a perna de alguém, né? É a Lady que tá ali. A Lady estava tomando banho de piscina. Então, obviamente que a Lady viu que a Evelyn estava conversando ali com eles. E aí, o Gael, junto com a Thalia e a Mayara, estava fazendo as contas. Disse que o outro lado tem 4 e que eles ali são 3 também. Porque afinal, por que são 3, tá? Ah, mas não tem a Una e o Gael e tal, só que Una e Gael não votam. Não esqueçam disso. Una porque é a estrela da semana e Gael porque é o dono do palco. Os dois não votam. Então, só quem vai votar amanhã, lá do quarto laranja, é a Mayara, o Nick e a Thalia. E quem é que vai votar do quarto azul? O Matheus, a Lady e, basicamente, aí a Una não vota e fica na dúvida de como é que as coisas vão andar. Tá bom? Eu até fiz um post aqui, deixa eu pegar aqui, rapidinho, porque para eu me guiar, né? Porque eu tenho um monte de coisas aqui para falar. Como Una e Gael não votam, no laranja vão ser 4 votos na Lady, né? Eu tava esquecendo de colocar a Evelyn. Então quem é que vai votar na Lady amanhã? Porque a Evelyn chegou ali e falou. O Gael tava fazendo essas contas e disse que eles tinham 3 votos. E aí a Evelyn chegou como quem não quer nada e já disse, né, que ela votaria na Lady. Então disse assim, inventou umas desculpas ali para eles darem ali, para acompanhar o voto dela. Inclusive disse, se eu votar primeiro, vocês podem dizer que vocês estão fazendo isso por estratégia, para se salvarem e tal. Ela foi muito esperta, não dá para dizer que ela não foi esperta, não dá para dizer também que ela não tá sabendo jogar. Agora que é falsa, né, mulher? Tu é muito falsa, viu? Ô jogo falso esse teu, né? Mas enfim, são 4 votos que eles podem somar no quarto laranja. Evelyn, Nick, Thalia e Mayara. E aí no quarto azul também vão ser 4 votos na Mayara. Por quê na Mayara? Depois que aconteceu essa discussão ali e tal, a Mayara sugeriu que o Gael indicasse o Matheus direto para a batalha, porque afinal não dava mais para indicar a Lady, porque a Lady já foi e já voltou, todo mundo já sabe que a Lady voltaria de novo, e não daria para indicar uma Nicole, porque todo mundo sabe que ela vai e volta de novo também. Luca tá imune, não dá, então só sobrava o Matheus. Então ele indicou o Matheus por essa razão, não por aquela razão ali. E depois da Nicole, da Evelyn fazer todo aquele discurso, todo de deixar tudo aquilo ali claro, que ela votaria na Lady, e deixou claro ali para eles acompanharem ela. Olha aí quem tava ouvindo, né? Lady tava ouvindo tudo. Lady, você tava sabendo de tudo, né? E aí lá no quarto, eles estavam calculando como seria a indicação deles na batalha. Primeiramente, o Luca tá acreditando que a Evelyn votaria junto com eles. O Matheus disse que, inicialmente eles queriam votar na Thalia, porque afinal eles acreditam que a Thalia seria mais fraca na batalha. A Lady até falou que ela acredita que a Evelyn não ia votar com eles. E a Evelyn falou, eu vou votar na Lady, mas eles lá não sabem. Mulher, tá muito falsa, porque eles sabem, né? Eles sabem. E aí o Luca sugeriu, então, que ela votasse com eles na Mayara, porque o Matheus já tinha dito que se ele for mesmo pra batalha, ele queria ir pra batalha com a Mayara, que ele se sente mais seguro indo com a Mayara, que é mais fraca. Então, ele já deixou ali bastante claro, olha, né, é Mayara o nosso voto. E obviamente que a Evelyn levou isso pra eles. Então a Evelyn foi leve atrás. Ela acha que ela vai conseguir se safar dessa. Olha, eu vou te contar que não, viu? Vou te contar que Evelyn vai pegar uma má fama nisso aí, que vai jogar ela direto numa batalha, agora que vai acelerar o jogo, que já tá se aproximando do fim, e ela vai se dar mal. Muito mal, inclusive. Muito mal mesmo. E olha,
Ela tinha tanto potencial, gente, tanto potencial. Acreditei tanto no potencial dessa moça que agora, sério mesmo, tô até arrependido de ter acreditado no potencial de Evelyn. É boa jogadora, serve pra BBB, mas não serve pra esse tipo de jogo aí. Porque ela é muito falsa, vendeu uma ideia completamente equivocada de si mesmo. O Luca continua acreditando que a Evelyn vai votar com eles. Mas a Lady não é tão ingênua assim. A Lady sabe que a Evelyn vai votar com o outro lado. A Evelyn até confessou que ela não seria capaz de votar nas meninas agora. Que ela não teria como votar nas meninas, porque as meninas e ela têm um laço e tal. Mas quem sabe, né? Dependendo das circunstâncias, sim, ela votaria. Ela quis dar uma embolada ali, mas a gente sabe que ela não vai votar nas meninas. Porque ela já deixou claro para as meninas que ela vai votar na Lady e que as meninas acompanhassem ela. Só isso que ela deixou claro. Mas eu tô com uma sensação ali que não vai dar. E a Lady, obviamente, já tá ali bem, mas bem desconfiada. A Lady sabe que não dá para confiar na Evelyn. A Lady sabe muito bem disso. Não adianta nem a Evelyn dar maiores explicações, porque a Lady sabe disso. E o Matheus deixou claro, o voto que ele prefere e a pessoa que ele prefere ir para a batalha é justamente a Mayara. E aí daria um empate. Quem é que resolveria esse empate? Justamente o Gael, porque ele é o dono do palco. O dono do palco é que tem esse poder. E aí ele mandaria a Lady. Mas aí tem o fator Nick. E aí é que eu vou te contar o pulo do gato nessa história. Vocês já vão entender aí o porquê que eu acho que essa história pode mudar. Aí estavam nessa discussão, eles definiram o voto do quarto azul na Mayara. Justamente porque o Matheus se sente mais confortável na Mayara. E aí na hora lá, a Ana Clara apareceu, falou com eles, deu os parabéns, falou ali sobre por exemplo, o Matheus. Olha, Matheus, cuidado. Se beber, não case. Cuidado aí com o que você fez. Ele não lembra mesmo, ele confessou que ele não lembra nada. Aí ela falou que viu a festa e tudo. Falou ali que foi muito divertido e tal, enfim. Ela falou um monte de coisa lá pra deixar eles agradados e tal. Depois o Luca pediu desculpas pra Ana Clara, porque ele tava tão empolgado ontem que ele saiu assim, esqueceu de falar, de dar boa noite, enfim, né, de ter sido educado. E depois Ana Clara falou lá que eles tinham serviços a fazer, que era justamente a indicação do Gael como dono do palco. E aí, obviamente, né, as coisas foram se encaminhando. Antes disso, ela também falou com a Nicole, né, qual era a sensação dela de quase lá. Aí a Nicole, quase, mais uma vez um quase, mais uma vez quase cheguei lá. Mas uma hora a gente chega lá. Depois a Ana Clara disse pro Luca que ele falou sim boa noite pra ela, que ele foi sim educado com ela e que tava tudo bem, que não tinha nenhum problema. E aí foi a hora da indicação. Consagrou depois foi a Mayara, né? Perguntou também pra Mayara, que ela foi uma das primeiras eliminadas. Aí a Mayara disse que estava triste de ter sido a primeira eliminada, mas depois que ela ficava feliz porque o Gael tinha vencido, então que era um dos dela, enfim. Essas coisas todas. Consagrou o Gael como dono do palco e aí a indicação dele, quem ele mandava pra batalha. E aí o argumento do Gael foi o seguinte: ele não poderia mandar para a batalha uma pessoa que já voltou de lá. Segundo ele, esse foi o critério. Então, vamos ver lá se o critério do Gael vai dar muito certo. Ele disse que não ia mandar a Lady porque a Lady voltou da batalha. Então, não seria justo ela ir de novo para a batalha. E não ia mandar a Nicole, exatamente porque ela também já foi para a batalha e já voltou da batalha. Então, pelos critérios de jogo dele, só restava o Matheus. Então ele estava indicando o Matheus direto para a batalha. Basicamente porque, né, não é como se o Matheus já não tivesse ido e voltado da batalha 2 vezes, né, Gael? O cara já foi e já voltou. Então você sabe que o cara já foi e já voltou 2 vezes, exatamente como a Lady e a Nicole também. Você poderia simplesmente ter dito: eu tô botando o Matheus
Porque é uma estratégia minha. Não é porque ele já foi e voltou 2 vezes, né? É uma estratégia que eu tô pensando aqui que talvez dê certo. Enfim, eu teria pelo menos ido por esse caminho, né? Enfim, mandou o Matheus ali. O Matheus já sabia, né? Todo mundo já sabia que seria o Matheus, enfim. Aí depois a Ana Clara disse que tinha uma surpresa pra eles, que ia rolar um luau ali de noite pra eles cantarem e tal. Depois disse que ia ter uma coisa boa pra eles. As duplas do Top 10 vão se apresentar na segunda-feira, vão concorrer a um prêmio de 20 mil reais, e é uma coisa boa. E esses 20 mil reais, 10 mil pra cada. Enfim, ela deu a notícia boa pra eles lá. Depois ela disse que ia ter um sorteio ali da ordem de apresentação de cada um. Mas até onde eu vi, a Globo deu uma cortada no programa. Então eles não mostraram isso na TV aberta. Na Globoplay, eu vi a Ana Clara entrando ali, mas não lembro mesmo, porque eu estava fazendo outras coisas na cozinha. Eu não lembro se eu ouvi ela fazendo o sorteio. Eu não lembro disso. Procurei essa informação nos perfis oficiais, também não achei. Acredito eu que eles deixaram isso para o programa de amanhã. E hoje ela só entrou ali para anunciar para eles que teria esse luau ali fora, que eles saíssem e liberou eles lá para fora. Foi só isso que pelo menos eu ouvi quando eu estava ocupado. E aí depois, no meio disso tudo, né, liberou todos eles, deu esse incentivo aí para eles, enfim. Estavam lá felizes com o que tava para rolar. Depois o Gael falou pro Matheus: não me odeie, porque eu te indiquei. Enfim, jogo é jogo, né? Não tem por que ele te odiar, Gael. Enfim, a Thalia tava toda assim, posando. Nossa, agora que a gente tem poder, a gente vai poder conseguir fazer o que quiser. Não vai, eu acho que não vai. Porque aí vai depender do fator Nick. Deixa eu te explicar o fator Nick aí. Vamos lá, vocês sabem que vai empatar o jogo. 4 votos na Lady e 4 votos na Maiara. Isso nas contas normais que a gente está fazendo aqui. E aí, quem é que desempataria esse jogo? O Gael. Quem o Gael mandaria para a batalha? A Lady, né? Vocês sabem. Ele mandaria a Lady. Mas o fator Nick é o seguinte. Vocês sabem que o Nick não é tão confiável assim. Não dá pra você chegar e confiar no rapaz. Até porque o Nick, ele já deu bastante mostra de que antes dele pensar nos outros, ele pensa no dele. Se o Nick amanhã perceber que a única forma que ele tem, que a única chance que ele tem de permanecer nesse jogo é justamente votando na Maiara e botando a Maiara na batalha, quem vocês acham que o Nick vai votar? Na Maiara. Quem vocês acham que o Nick vai fazer coro para se livrar ali de ser eliminado na terça-feira? Na Maiara. Então, é capaz sim da gente ter uma certa surpresa na amanhã, no jogo, na hora da votação. E a gente não ver o empate, mas ver o quê? O Nick botando um voto na Maiara. E aí não vai ter empate. Aí vão ser 5 votos na Maiara e 4 votos na Lady. Pode ser que a gente veja isso acontecendo, tá? Pode ser que ele realmente faça isso, pode ser que ele realmente caia em si e perceba que ele tem essa chance de escapar da eliminação botando na Maiara. Se ele notar que de fato a Maiara é mais fraca do que ele bota a Maiara lá na batalha. E até porque a Maiara nunca foi para uma batalha, ele já foi. Então, ele botando a Maiara estreando numa batalha, quem sabe a Maiara não é eliminada. Se ele tiver esse pensamento, talvez, na hora, ele pense melhor e, bota a Maiara e ele consegue escapar. Isso aí tem fundamento. Por que eu tô dizendo que tem fundamento? Os números do Hitmaker. Eles não sabem disso, tá? Mas a gente aqui sabe. Eu sei que eu te falei que o Hitmaker não é indicativo de nada. De fato, não é. Mas ele tá querendo também mostrar uma coisinha ali. O engajamento do público. Esqueçam o Gael. A gente sabe que as visualizações do Gael são compradas lá no Spotify. A gente sabe disso. Esqueçam essas visualizações do Gael, tá? Esqueçam isso. Não é disso que que eu vou tratar aqui. Vamos mostrar agora os números do Hitmaker para vocês, tá? Vamos lá dar uma olhadinha nos perfis
deixa eu pegar aqui, direto dos perfis aqui, do YouTube e do Spotify. Eu vou começar com o Spotify, eu acho que o Spotify fica mais claro para vocês verem, né? Afinal, é no Spotify que tá dando o BO todo. Vamos dar uma olhadinha nos números do Spotify, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá. Evelyn, manda um oi. Como é que a Evelyn tá no Spotify? Olha só, manda um oi. Vamos clicar aqui. Ela tá com 13.193 reproduções, ou plays, como você quiser falar. Gael Witt, vidente, quantas reproduções ele tem? 443.212. Pois é, né? Para vocês verem como tem gente comprando as reproduções aí. Leide, ressuscita-me. Quantas visualizações ela tem aqui? 20.049. Luca, erro gostoso. Eu falei para vocês que essa música não ia dar muito certo para ele, não. 106.247. Tá mais ou menos. Não tá ruim, mas também não tá legal. Matheus Torres, Luz dos Olhos. Quantas visualizações ele tem? 171.149. Matheus seria o hitmaker essa semana, vocês já perceberam. Eu tenho esses números, eu vou te mostrar. A boba fui eu, MC Maiara. Quantas visualizações tem MC Maiara? Olha só, 11.362. Ela é mais fraca. Ela realmente seria eliminada se ela caísse ali. Pouca pausa. Nick Cruz. Quantas visualizações tem pouca pausa? Tem 14.603. Ou seja, Nick teria uma chance se ele fizesse isso, se ele botasse a Maiara. Nicole Luiz, Man, I Feel Like a Woman. Como é que tá essa música dela? Tá com 105.368 reproduções. Ou seja, a Nicole aí despontou essa semana. Thalia, Não Vou Parar. A Thalia seria de fato uma opção muito mais segura, porque ela tá com 7.110 visualizações. É o pior desempenho, inclusive, dessa playlist, né? Vamos lá. Una, com Dengo, Una X, com Dengo, como é que ela tá? Ela tá com 23.875. Não tá legal, mas também não tá, nossa, meu Deus do céu, que desempenho ruim. Tá bem ali o povo desmotivado. Vamos lá para aqueles númerozinhos que eu gosto de calcular com vocês aqui. Aqueles números para te mostrar como é que estão as coisas. Deixa eu pegar aqui aquele arquivozinho que eu sempre trago para vocês aqui, que me ajuda a te dar essa visão toda. Olha aí como é que tá os números, né? Acabei de te mostrar os números. Vamos para o ranking. Gael com vidente, 443,2 mil. Matheus Torres, Luz dos Olhos, 171,1 mil. Luca, Erro Gostoso, com 106,2 mil. Nicole Luiz, Man, I Feel Like a Woman, 105,3 mil. Una X, Dengo, 23,8 mil. Você percebe o abismo que existe entre a Nicole e a Una, né? 105 para 23 mil, é uma diferença muito grande. Sexto lugar, Leide, com Ressuscita-me, 20 mil. Nick Cruz, sétimo lugar, pouca pausa, 14,6 mil. Evelyn, Manda um Oi, 13,1 mil. Nono lugar, MC Maiara, A Boba Fui Eu, 11,3 mil. Décimo lugar, Thalia, Não Vou Parar, 7,1 mil. A escolha mais segura, de fato, seria eles irem na Thalia, mas o Matheus acha que a Maiara também é fraca. Pelos números, de fato, ela seria. E ele voltaria fácil, né? Olha aí o número dele, 171 mil. Voltaria fácil. Agora, Gael, com 443 mil, né, gente? Vamos ser sinceros que aqui estão, de fato, comprando visualizações. Vamos ser sinceros que aqui esse número não corresponde com a realidade. Porque se correspondesse com a realidade, vocês podem ter certeza que o Ramalho ficaria. Porque na semana passada, o Gael teve quase 1 milhão de reproduções. Vocês não acreditam que ele ficaria ali mais fácil? Muito mais facilmente, inclusive? Pois é. Então a coisa não é por esse lado. É por isso que eu acho que tem muita coisa estranha aí. Vamos lá para o YouTube, porque o YouTube também dá um pouco de visão pra gente, né? Olha como é que tá a Maiara no YouTube.
MC Maiara, a boba fui eu, 7,4 mil visualizações. Unaex, Dengo, ela tem 24 mil visualizações. Luca, erro gostoso, ele tem 80 mil visualizações. Matheus Torres, Luz dos Olhos, ele tem 77 mil visualizações. Nicole Luiz, Man, I Feel Like a Woman, ela tem 10 mil visualizações. Evelyn, Manda um Oi, ela tem 14 mil visualizações. Thalia, Não Vou Parar, ela tem 5,8 mil visualizações. A Thalia ainda tá pior no YouTube do que no Spotify, né? Nick Cruz, Pouca Pausa, ele tem 7,5 mil visualizações. Lady, Ressuscita-me, ela tem 17 mil visualizações no YouTube. Gael Witt, Vidente, ele tem 9,7 mil visualizações. Vamos lá para o arquivo que eu vou te mostrar isso aí mais ordenado e organizado nesses números. Tá aqui os números absolutos, tá? Todos eles. Como é que tá esse ranking aqui no YouTube? Luca em primeiro lugar com erro gostoso. Matheus em segundo lugar com 77 mil. Luca com 80 mil, vamos lá de novo. Luca com 80 mil. Matheus com 77 mil. Una com 24 mil. Lady com 17 mil. Evelyn com 14 mil. Nicole Luiz com 10 mil. Gael com 9,7 mil. Nick com 7,5 mil. Maiara com 7,4 mil. Itália com 5,8 mil. Tá? Bem destacado aí para vocês. Agora, na soma dos dois, aí a gente vê a diferença de como é que as coisas ficam, né? Em primeiro lugar está o Gael com Vidente. Ele tem até agora, isso aqui foi atualizado à meia-noite, 452 mil visualizações, tá? Ou melhor, 453, a gente arredondando aqui. Matheus Torres, Luz dos Olhos, ele tem 248 mil reproduções no total da soma do YouTube com o Spotify. Luca, Erro Gostoso, ele tem 186 mil visualizações, tá? Na soma dos dois. Quarto lugar, Nicole Luiz, A Feel Like a Woman, ela tem 115 mil visualizações na soma dos dois. Unaex, Dengo, ela tem 47,8 mil na somatória dos dois. Lady, Ressuscita-me, ela tem 37 mil na somatória dos dois. Evelyn, ela tem 27 mil reproduções na soma dos dois. Nick Cruz, ele tem 22 mil reproduções na somatória. MC Maiara, ela tem 18,8 mil reproduções no somatório dos dois. Thalia, ela só tem 12,9 mil reproduções, está bem fraca a Thalia. A Thalia seria uma escolha muito mais segura, né, pra gente ver eliminada aí. Mas na prática, se o Nick cair em si, eu acho que ele vai cair em si. Porque o Nick, ele pensa no dele, ele pensa nas coisas dele, ele pensa ali no rabo dele, ele pensa mesmo no que está acontecendo com ele. Se ele quer ficar mais um tempo nesse programa, eu tenho certeza absoluta que ele vai pensar amanhã. A Lady já foi, já voltou 2 vezes. Não dá para botar a Lady de novo na batalha. Então eu não vou votar na Lady, vou votar na Maiara, que nunca foi. E aí, ó, vamos ser sinceros, se ele fizer isso, ele vai estar fazendo um jogo muito bom. Porque além de botar a Maiara, Maiara vai para a batalha, Maiara será eliminada e o pessoal ali do quarto laranja vai ficar quebrado. Porque aí o Gael não vai mais confiar no Nick, Nick vai ficar ali isolado, e aí o Nick isolado, ele vai ser uma incógnita, você não sabe para que lado ele vai. E basicamente Evelyn vai ficar também desacreditada, porque vão perceber na hora, vão perceber, isso vai ficar claro, que a Evelyn combinou com eles essa estratégia de voto. Então o pessoal do quarto azul também não vai mais confiar nela. Então Evelyn também vai sair bastante queimada amanhã, viu? Não queria estar na pele da Evelyn depois daquela votação de amanhã. Não queria estar do lado dela, inclusive, porque é o que vai acontecer. Ela vai sair desacreditada amanhã de lá da formação da batalha, da votação da batalha. Olha,
Evelyn fez um jogo muito arriscado e vai se queimar. No caso do Nick, ele já não tem mais o que perder. Então, para ele, tanto faz se ele, de fato, proteger a Mayara ou se ele botar a Mayara lá na batalha. Para mim, o mais interessante é justamente ele botar a Mayara na batalha. Porque aí ele vai mesmo ter uma chance de escapar. Porque se ele cair na batalha junto... Ele cair não, né? Ele já tá na batalha, desculpa. Mas se ele for mesmo para a batalha final contra o Matheus e a Lady, ele vai sair perdendo. Ele sabe disso. Ele sabe que os dois vão voltar. Ele sabe que os dois vão voltar fortes. E ele vai ser eliminado. Então, se ele quer ter uma chance, ele precisa colocar alguém que seja muito mais fraco que ele. E essa pessoa ali só tá no quarto laranja, não tá no quarto azul. Ele sabe disso, ele vai perceber isso. Agora vamos ver se o ressentimento vai deixar ele tomar essa atitude fria, porque isso é uma atitude fria. Isso é uma atitude de jogador. Vamos perceber, vamos entender se ele vai ter coragem de agir desse jeito. Se ele tiver, aí sim ele vai fazer um jogo muito interessante. Aí sim a gente vê esse cara se movimentando. Agora, se ele continuar no ressentimento que ele tá, terça-feira é ele que vai embora mesmo. E aí o pessoal do quarto laranja vai continuar desolado, vai continuar perdido, e aí vai ficar sem entender o porquê que esse jogo tá indo por esse caminho, e vão perceber de vez que o Hitmaker não significa absolutamente nada. Absolutamente nada mesmo. A única coisa que vão entender é que o Hitmaker do Gael não significa nada. Inclusive, eu até fico preocupado com relação ao que ele vai sentir quando ele descobrir que o Hitmaker dele não tem nada a ver com a realidade. Que o Hitmaker dele foi comprado ali por alguns fãs fanáticos dele. E no fim das contas, isso nem real foi. E aí, o que vai acontecer? O que as pessoas vão achar do rapaz? O que ele vai achar, inclusive, disso? Isso aí vai ser um grande baque para ele no final. Ele vai descobrir que ele não teve, de fato, aquela torcida toda. Ele vai descobrir que ele não teve aquela coisa forte que ele achava que ele tinha lá dentro da casa. E ele vai descobrir que isso tudo não passou de uma farsa. E quem de fato gosta dele, isso aí é o que as torcidas fanáticas não percebem. Se as torcidas de fato gostassem dele, não fariam isso, deixava o negócio rolar naturalmente, deixava aí o público decidir naturalmente, mas como não estão deixando, estão ali tocando a música do cara toda hora, estão ali fazendo isso artificialmente, vocês estão colocando o caraminhola na cabeça do rapaz, porque quando ele cair na batalha, for eliminado, ou então quando ele sair e descobrir que nada do que ele estava pensando tem um pezinho na realidade, qual vai ser a atitude dele, né? Vocês não estão nem se preocupando com a saúde mental do rapaz. Deveriam, porque isso aí vai pesar muito depois que ele sair do programa, viu? Pode anotar que vai ser desse jeito. Mas enfim, isso aí não é problema meu, isso aí é problema da torcida aí, do Gael e tal. A gente já sabe que ele vai ser o Hitmaker mesmo, então tá aí o que vocês queriam saber. Tá aí também o porquê que o Boninho foi demitido, né? Foram confiar demais, acreditaram demais que as plataformas iam fornecer os números corretos e tal, que eles iam excluir os números ali. Demora muito para as plataformas corrigirem esses números, gente. Não é assim do dia para noite. A gente que trabalha com plataforma, a gente sabe o quanto eles demoram para corrigir, para verificar se as views de determinado vídeo, de determinada música, são verdadeiramente orgânicas e tal. Isso não é feito de forma rápida. Então, o que acabou com Estrela da Casa foi exatamente isso. Usarem o Hitmaker para estragar o programa. E aí, deu no que deu, né? Enfim, né? Vamos ver se vai rolar uma segunda temporada. Mas enquanto não rola, a gente ainda tem aí 2 semanas pela frente de Estrela da Casa e A Fazenda. A gente vai ter que dar um jeito de se desdobrar para fazer os dois aqui, tá bom? Ó, beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.